Eu desejo que a paz do nosso Cristo seja abundante na sua vida, que a paz de Jesus ela reine em seu lar, que a paz de Jesus transborde em toda a plenitude na sua vida, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, de nos deixar entrar no seu lar, fazer parte aqui desse canal, ter compartilhado os vídeos, orando sempre para que a obra do Senhor ela não pare e que haja realmente transformação poderosa pela ação do Santo Espírito. Então é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos, ainda que de forma virtual nas quartas-feiras, mas sempre presentes, orando, sabedores que Jesus se faz presente, então a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 10. E você, enquanto está abrindo a sua Bíblia, eu peço, em nome de Jesus, que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, ative lá as notificações, clique no joinha. Cada vez mais, pessoas têm sido alcançadas pela palavra do Senhor, sem rodeios, de maneira muito objetiva. E esse é o propósito. É que o alcance da palavra de Deus, sem firulas, sem muito enfeitar, que ela chegue de maneira objetiva aos corações dos mais necessitados. Então eu conto com as suas orações e com essa função, essa tarefa tão simples, que é apenas se inscrever no canal e compartilhar aí o vídeo. Muito bem, Mateus no capítulo 10. Antes da gente entrar propriamente na palavra do Senhor, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, porque Deus tem um assunto muito, mas muito importante, sério, para tratar conosco a respeito de famílias, de divisão, de muitas coisas que têm acontecido. E por mais que a pessoa seja cristã, confessa que já entregou sua vida a Jesus, elas não conseguem entender por que os problemas aumentam e por que certas coisas acontecem no seio familiar. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e querido, obrigado Jesus. Mais uma vez te agradecemos porque o Senhor nos dá ânimo, nos dá forças para seguir em frente e reconhecemos na Tua palavra que sem isso nós não podemos nem levantar das nossas camas, pois somos pequenos e carecemos, Senhor, da Tua força, porque sem Ti nada somos. Nos auxilia, Senhor, nos faz entender a Tua palavra de maneira muito clara e mesmo que em meio às adversidades possamos continuar firmes olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, se entregou numa cruz, tomando o nosso lugar. Então, Pai, nos dá força, que o Senhor console o coração desse papai, dessa mamãe, desse filho, dessa filha, dessa pessoa que nos acompanha nesse momento, que talvez esteja passando por um problema familiar, um conflito, e não esteja sabendo lidar com tudo isso, e até fique na dúvida, sem entender por que tudo isso tem acontecido. Então, que as Tuas palavras, Senhor, que são poderosas e não voltam vazias, possam realmente preencher o coração desse pai e dessa mãe, que até já pode ter dito no seu coração que não sabem mais o que fazer. Então é no nome de Jesus que eu oro agradecido, amém e amém. Muito bem, Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 34, é um assunto que envolve famílias, e é um assunto muito pertinente, principalmente porque nesse período de pandemia que as pessoas têm vivido, claro que a gente tem visto aí que os números estão caindo, estão baixando o número de internações, o número de mortos também vem diminuindo, mas a gente sabe que Deus nos deu uma oportunidade tremenda em meio à pandemia, até de conhecer ainda mais um ao outro, o cônjuge conhecer o seu cônjuge, o pai conhecer o seu filho, o filho conhecer mais o pai e a mãe. As famílias, de certa forma, foram obrigadas a estarem mais juntos, mais presentes e se conhecer ainda mais. Então, eu sempre digo que Deus ele tem, os seus propósitos não podem ser menosprezados, sempre prevalecem. E com essa pandemia não foi diferente. Aquilo que já era tão ruim ficou muito pior. E aquilo que era bom antes da pandemia ficou ainda melhor. Porque Jesus, Ele é aquele que alicerça a família, Ele é aquele que constrói as bases e mostra e acaba revelando quem são as pessoas. E isso nos faz lembrar uma passagem que chama muita atenção e ao longo da história tem tido muita controvérsia.
a respeito do que Jesus Cristo disse no relato em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34. A Bíblia diz assim: não pensem, disse Jesus, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aqui já chama a nossa atenção porque a gente aprende nas Escrituras que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Só que aparentemente nesse contexto a gente vê aqui uma discrepância, um paradoxo. Como é que pode o Príncipe da paz dizendo que não veio trazer paz, mas espada? É por isso que a gente precisa entender o que Jesus quis dizer com isso. Ele disse assim no versículo 35, pois vim para fazer que o homem, olha só, fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Opa! Agora entra um assunto muito severo, muito pesado, e que poucos pregam a esse respeito, menosprezando esse ensinamento sério de Jesus, e é por isso que muitas pessoas andam confusas, muitos pais responsáveis, que amam as suas esposas, esposas que amam seus maridos, filhos que amam seus pais, começam a ficar confusos porque de repente o filho ou a filha age de uma forma, o marido age de outra forma e por aí vai. Então nós temos famílias destruídas, nós temos pais confusos, filhos mais ainda, porque essa mensagem que Jesus disse, tão atual e muito clara, precisa ser ecoada. A gente precisa entender o que é que Jesus Cristo estava falando a esse respeito, para que nem o pai leve a culpa pelo pecado do filho, como está lá em Ezequiel, e nem o filho leve a culpa pelo pecado do pai, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas tem muito pai se culpando, onde eu errei, o que eu fiz para o meu filho ser assim. Eu, um homem cristão, sacerdote do lar, mas o meu filho, os meus filhos, as minhas filhas estão assim, assado. A mulher que diz, olha, mas eu sou uma mulher, uma serva do Senhor, por que é que o meu marido está assim, os meus filhos andam dessa forma? É muito sério esse assunto, mas você não ouve muito falar a esse respeito, porque o que Jesus ele continua a dizer é o seguinte: os inimigos do homem, olha só, versículo 36 de Mateus capítulo 10, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mas espera lá, pastor, o Senhor nos fez lembrar a respeito de que Deus é o pai da família, aquele que instituiu a família. É verdade. Isso a Bíblia, ela não nega, a palavra do Senhor não nega. O problema é a dureza do coração do homem. O problema são as atitudes pecaminosas que o homem insiste em praticar, em fazer, isso envolvendo pai, mãe, filho. É por isso que quando Jesus ele continua, olha só, o foco, ele diz, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Talvez o erro comece aqui por conta dessa divisão, que tem causado essa divisão. São muitas esposas colocando os maridos num pedestal, muitos maridos colocando, idolatrando as suas esposas ou filhos, quando Jesus Cristo disse, olha, vocês têm que olhar para mim. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, ele continuou, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Começa a fazer sentido agora o contexto de que quando Jesus fala a respeito de que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, que ele veio fazer com que o homem fique contra seu pai, sua filha, que os inimigos serão do próprio lar. Então a gente começa a entender que isso envolve uma mudança de estrutura em parte dos membros de uma família. Não pense, pai, em nome de Jesus, que você, por ser pai, servo do Senhor, medita na palavra, cumpre os seus propósitos para com Deus e é sacerdote do lar. Não pense que isso lhe trará uma segurança, que sua esposa fará a mesma coisa, que os seus filhos farão a mesma coisa. Não, até porque cada um prestará contas de si a Deus.
Continue fazendo a sua parte. Mas não pense que por fazer isso, você terá a aceitação de todos. Você, mãe, que ama o seu marido, que ama os seus filhos, faz de tudo para dar uma boa educação, um bom ensinamento, principalmente nas Escrituras. E de repente você se depara com um filho se desviando, com uma filha se perdendo no mundo. Não fique frustrada quando você deu o seu melhor dentro das Escrituras, e isso acontece porque a Bíblia diz que o pai e a mãe não levarão a culpa pelo pecado do filho. Porque Jesus veio trazer a espada, Jesus veio causar essa divisão e isso é natural. Mas não porque ele disse, olha, agora eu vou jogar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra e por aí vai. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você observou nos detalhes, Jesus Cristo está falando do amor a Ele. Quem ama mais os familiares, mais do que a mim, disse Jesus, Ele disse, não é digno de mim. Só que quando a gente ama mais a Jesus, quando a gente começa a amar mais ao Senhor, quando a gente se esforça para fazer aquilo que é do agrado de Deus, isso vai causar divisão na própria família. Porque o filho não vai aceitar, vai agir com rebeldia. Muitas esposas e maridos não vão aceitar a decisão do pai ou do próprio filho de seguir a Jesus. E aí entra a questão da espada, aí entra a questão da divisão. É um texto que mexia muito comigo no passado, eu não conseguia compreender. Mas grandes estudiosos, pessoas dedicadas, pessoas com recursos e a divina inspiração do Espírito Santo, trabalharam ao longo das décadas para entender, num só posicionamento, que isso é um fato que aconteceu ao longo da história e que acontece em pleno século XXI. Eu tenho 2 Bíblias aqui de estudo que eu uso muito. É a Bíblia de Genebra, de estudo de Genebra, a revisão ampliada e a Bíblia anotada do THD e PHD Charles Ryrie. E vendo nos comentários deles, olha o que eles falam a respeito do texto em questão. Eles comentam a esse respeito, e eu acho interessante, que na nota de rodapé da Bíblia anotada, o Charles Ryrie diz assim, dentro do contexto de Mateus 10:34. A missão de Cristo, olha só, envolvia tensão, envolvia perseguição e envolvia morte. E aí ele diz assim, ó, o Evangelho divide famílias. Charles Ryrie comentando Mateus capítulo 10:34. Olha o que diz a Bíblia de Estudo de Genebra, a respeito desse texto aparentemente controverso. Ele diz assim, ó, não paz, mas espada. Falou sobre as características rebeldes, conflitantes de Israel durante o período de Acás, assim como a história de Israel prenuncia a história de Jesus. O seu tumulto e conflito pronunciaram o conflito que resultou da vinda do Messias, olha só agora, levando até mesmo à divisão de famílias. E aí ele continua, muitos de passado não cristão, os incrédulos, olha só, muitos de passado não cristão, que se converteram, testemunharam sobre a séria verdade dessa divisão. Viver o Evangelho muitas vezes torna a vida mais difícil e não mais fácil, porque Jesus exige um compromisso muito maior do que os mais fortes laços familiares da vida humana. Perceberam? Pais sofrendo, mulheres, mães chorando, filhos desesperados, mas também tem o outro lado, pais se desviando, mães se desviando, filhos, pior ainda, desonrando os seus pais. Então nós estamos vivendo diante de uma estrutura familiar aparentemente falida. Mas Jesus Cristo disse, quando vocês começarem a me amar mais, começarão a entender e perceber que nesse sentido, eu vim causar divisão entre as famílias. Vai acontecer filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. É uma realidade bíblica. Pastor, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Você precisa continuar firme, pai. Você precisa continuar firme, mãe. Você precisa continuar firme, filho, em nome de Jesus, porque a Bíblia declara em Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós daremos contas a Jesus.
uma coisa a gente até dá para suportar, mas quando vem da nossa família, a gente sofre, a gente sente. Porque são pessoas que muitas das vezes, elas agem com egoísmo, ingratidão, e se esquecem da própria vida, como elas estão. São familiares que não buscam a Deus, não buscam a comunhão na igreja, ficam de porta em porta, parolando, como a Bíblia fala, fofocando. Mas o seu testemunho, o meu testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho a Jesus, não pode se submeter ou ser abafado por conta dessas acusações. Então, em nome de Jesus, você que é pai, mãe, filho e filha, continue olhando para Jesus, porque vão falar mal de você na sua própria família. Ninguém está livre disso. Vão caluniar você com uma aparência até de piedade, chorando, sofrendo e dizendo, porque ele é assim, porque ele faz aquilo, eu sou um pai, eu sou uma mãe, mas o meu filho faz isso, a minha esposa faz aquilo, o meu marido faz assado. Aí você ouve um lado só da história, até se compadece, mas quando vai ouvir o outro lado, daquele homem, daquela mulher que dias após dias está orando, lendo a palavra do Senhor, ou até pelo próprio comportamento, você não consegue entender, se compadece a princípio daquele que está sempre falando mal. As redes sociais estão aí, o comportamento dessas pessoas são expostos por elas mesmas tropeçam nas próprias cascas de banana, quando falam mal do próprio marido, quando falam mal do filho, quando falam mal da esposa. Essas pessoas, elas acabam escorregando na própria casca de banana. São postagens agressivas, são postagens que causam rancor, que aquilo que a Bíblia fala, cuidado com a raiz de amargura, porque quando ela brota, está lá em Hebreus, ela contamina outras pessoas. Aí você começa a ver postagens de pessoas que se dizem cristãs, mas ofendendo, mandando recados, mandando indireta. Aí você começa a desconfiar, pera lá, a pessoa se diz cristã, mas posta algo desse tipo? A dor não justifica o ódio. Eu tenho as minhas dores, mas eu não posso odiar as pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Mas sabe o que é que nos conforta? É que diante de tudo isso, mesmo diante dessa divisão familiar, por conta da sua atitude como cristão, servo e serva do Senhor, que isso vai acontecer, é muito mais importante saber o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque o diabo, que é o acusador, ele vai fazer de tudo para te desmotivar, para te fazer chorar, para te fazer desistir, para tentar colocar na sua cabeça, por conta das acusações familiares, fazer com que você tenha dúvida da sua salvação. Poxa, mas essa pessoa que se diz meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, fala tão mal de mim, para mim e para os outros. Eu que leio a Bíblia, sou servo do Senhor, serva do Senhor. Você começa a ficar confuso, porque é tanta investida do diabo dentro da própria família, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer isso, ele causa confusão. Lembra lá no Jardim do Éden, Deus disse algo a respeito e para Adão e Eva. Deu orientações, aí o diabo vem e diz assim, é assim que Deus disse? Aí essas pessoas não conseguem enxergar que tem toda uma fumaça, uma nuvem pecaminosa na vida delas. E aí você que não está forte na fé, não se fortalece na fé, você começa a ouvir essas coisas, essas acusações, e começa a ter dúvida da sua própria salvação. Mas Jesus Cristo disse lá em Lucas, no capítulo 9, olha que coisa maravilhosa, Lucas 9, a partir do versículo 18, tinha um burburinho a respeito de quem Jesus era. Jesus nunca cometeu mal algum, nunca nenhum dolo saiu da sua boca, sempre fez o bem, e mesmo assim isso causava divisão, trazia espada. As pessoas estavam apontando, acusando Jesus, comparando Jesus, mas o testemunho da bondade de Jesus fazia com que ele permanecesse firme nessa caminhada. E em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que estando ele só, Jesus, orando, estavam com ele os seus discípulos. Então Jesus perguntou a eles dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, os discípulos, disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que um dos profetas do Antigo Testamento, que até foi ressuscitado. Só que Jesus queria saber o que era que eles pensavam a respeito de Cristo. Aí Jesus diz assim, e vocês,
E vocês, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, repare que Jesus perguntou aos discípulos, mas a Bíblia diz que Pedro responde: Tu és o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. Vão falar mal de você, pai, por conta da sua família. Vão dizer assim, ó, mas aquele homem, olha como andam os filhos dele. Os filhos daquele homem que tinha cargo na igreja, daquele homem que é pastor, daquele homem que se dizia o sacerdote do lar, aquela mãe que sempre educou os filhos no caminho do Senhor. Olha como andam os filhos. Olha como anda a esposa daquele marido zeloso. Olha como anda o marido daquela esposa zelosa. Vão apontar para você, vão tentar te acusar, porque o diabo faz isso. Não é chamar as pessoas de diabo, não é isso. Mas a Bíblia diz que o acusador, quem acusa, aponta, é o diabo. Para colocar em xeque a sua reputação e você viver como um coitado, como uma coitada. Meu Deus, então é verdade, eu fui um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho. A alma que pecar, essa perecerá, essa dará conta a Deus. O filho não leva a culpa pelo pecado do pai, o pai não leva a culpa pelo pecado do filho. O marido não leva a culpa pelo pecado da esposa, a esposa não leva a culpa pelo pecado do marido. O filho não leva a culpa, senão a culpa dos próprios atos. Nunca se esqueça disso. Mas quando Jesus olha para você, o que é que Jesus vê? É isso que é importante. Porque ele está perguntando para os discípulos. Estão falando muito a meu respeito. Estão dizendo que eu sou um dos profetas, que eu até ressuscitei, que eu sou João, Elias e tal. Outros estão dizendo que eu sou blasfemador, que eu estou agindo em nome de Belzebu. Está tudo lá nas Escrituras. Agindo como um criminoso, pior do que um criminoso, porque na cruz as pessoas clamaram por Barrabás, não foi por Jesus. Mas Jesus com seus discípulos, com aqueles mais íntimos, os mais próximos, e não precisa ser família de sangue não, porque isso não quer dizer muita coisa. Hoje eu entendo isso, porque sofro na pele também, e você sofre também na pele. Seus familiares não aceitam a sua conversão, a sua postura de mente, aí justificam seus erros, culpando os seus atos, culpando você. Aí Jesus diz assim, ó, vocês que estão próximo de mim, vocês que me acompanham, vocês que viram, vocês que acompanham, as pessoas estão falando a meu respeito, mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Deixe falar de você, meu irmão, minha irmã. É duro isso? É. Não é fácil. É duro. É muito duro. A gente toma as decisões de amar a Jesus acima de todas as coisas, amando as pessoas, mas mesmo assim não vão entender, vão te caluniar. E você tem que estar pronto em nome de Jesus para essas acusações do diabo, até porque a Bíblia fala que isso será um parâmetro do anticristo e da ação que o anticristo vai ter quando ele vier. E Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira e não acreditem na verdade. Depois que o anticristo estiver agindo, olha só, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, uma outra versão traz, a operação do erro, a fim de que creiam, acreditem na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nunca fale mal de ninguém, nunca fofoca, esqueça a fofoca. A fofoca não convém aos santos. Não fofoque, não fale mal de ninguém, mesmo diante das dores que você tem, não fale de Jesus, fale da salvação de Cristo. Ah, pastor, dói muito em mim, as pessoas vão me perguntar e eu tenho que falar a verdade. A questão é, será que o outro está pronto para a sua verdade? Ore pela pessoa, que às vezes a gente se cobre com palavras aparentemente de justiça, mas está falando mal do outro e da própria família. Em nome de Jesus, não faça isso, porque só Deus conhece a sua dor. Então, se você está com dor, você tem dores como eu tenho dores, leve nas madrugadas para Deus em oração. Ele já conhece, Ele sabe. Mas Ele quer ver a sua atitude, dobre o seu joelho, chore perante o Senhor. Diga, Senhor, olha, dá até vontade de falar mal do meu familiar, mas não vou fazer, Senhor. Porque o Senhor disse que com a minha atitude, minha postura, muitos iriam se afastar, iriam falar mal de mim, iriam me caluniar. Mas o Senhor sabe quem eu sou. E ainda que seja um punhado de pessoas que conhecem a sua história, valorize essas pessoas.
Porque por conta da dor de muitos e do pecado dessas pessoas, é só você observar, antes de você começar a chorar com essas pessoas que andam fazendo acusações a seu respeito, antes de você começar a chorar, ou que anda fazendo acusações de outros, comece a observar como anda a vida dessa pessoa. Faça isso. Não é pecado, não. A Bíblia condena a precipitação no julgar, mas Jesus Cristo disse, pelos frutos você conhece a árvore. Quando uma pessoa vier falar mal, e eu acho isso uma tirinha interessante, quando uma pessoa ela fala mal da outra, ela revela mais de si mesmo do que a outra pessoa. Vocês já ouviram isso? Quando alguém fala mal de outro para você, não pense que ela está revelando mais do outro, não. Ela está revelando mais de si mesmo. Então comece a observar se é uma pessoa que está na igreja, independente de placa de igreja, mas uma igreja que prega a palavra do Senhor, que estimula o melhor de Jesus na vida dela. Se é uma pessoa que honra a Jesus, se é uma pessoa que segue os padrões bíblicos, comece a observar isso. Porque é muito fácil acusar você, pai, acusar você, mãe, de alguma coisa quando essa pessoa não faz nada. Não lê Bíblia, não tem vida de oração, se preocupa muito em tirar a tua paz que Jesus já te deu e deixou, como ele disse, eu vos deixo a paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Comece a observar isso. Mas infelizmente, como a Bíblia diz, muitos ainda assim, por conta desse choro hipócrita e dessas calúnias que existem no mundo, até dentro das próprias famílias, muitas pessoas que não conhecem a Jesus, elas darão crédito à mentira, como diz a palavra, do que à verdade. Mas mesmo assim, pai, mesmo assim, mãe, seu trabalho no Senhor não é vão. Todo o esforço que você fez e continua fazendo para que os seus filhos honrem o nome de Jesus, se eles não fazem, eles prestarão contas a Deus. Dói muito, mas continue fazendo a sua parte, pai. Você que é mãe e está frustrada com as atitudes do seu marido ou dos seus filhos também, continue olhando para Jesus, seguindo em frente, porque Jesus não traz nada de novo aqui. Ele está dizendo que ele faria isso, que só o fato de você segui-lo, amá-lo mais do que a própria família, esposa, marido, filho, pai e mãe, e isso traria espada para a sua família, traria divisão. Mas não volte atrás em nome de Jesus, continue seguindo firme em frente. Porque Jesus Cristo disse que quem não tomar a sua cruz, não aborrecer pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Então tenha coragem para seguir em frente, mesmo nas dores. Esse que vos fala aqui tem muitas dores e muitas decepções familiares, porque a gente nunca imagina que um familiar possa fazer tamanha atrocidade nas nossas vidas. Eu sei disso porque você também passa por isso. Posso não saber quem você é, mas com certeza você, pai, já foi caluniado pelos da sua própria casa. Você, mãe, já foi caluniada pelos da sua própria casa. Eu não tenho dúvidas disso, mas não é novidade não, viu? Jesus Cristo disse que isso iria acontecer. Então siga firme, siga em frente em nome de Jesus. Olhe para Jesus, porque somente Ele pode te dar a força necessária para você seguir em frente. Siga em frente, é palavra de Deus. São especialistas, vamos colocar assim, especialistas que também viram a mesma coisa que a gente aprendeu hoje aqui na palavra do Senhor. Viu? Siga em frente. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas não desista. Não desista de orar por aqueles que te caluniam, de amar essas pessoas, de fazer sempre o bem. A Bíblia nos ensina que enquanto depender de nós, enquanto, não é quando, mas enquanto depender de nós, tenhamos paz para com os outros. Nunca pratique o mal por mal. Faça sempre o certo e tenha coragem para seguir em frente, porque muitas pessoas estão desistindo, estão sofrendo, estão tomando atitudes erradas, porque estão ouvindo calúnias e ficam confusas. Onde foi que eu errei, Senhor, que eu tenho feito? Aceitando as investidas do maligno, que é o nosso acusador. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Que Ele abençoe o seu lar, pai. Que Ele abençoe o seu lar, mãe. Que Ele abençoe o seu lar, te dando autoridade na palavra, para seguir firme em frente, sabendo que é Jesus quem te guarda, que é Jesus quem te fortalece e que é você, somos nós, de maneira individual, que nós vamos prestar contas a Deus. Eu creio que a família é projeto de Deus e a gente fica, como diz a palavra, na expectativa
de que o Espírito Santo vem agir na vida dessas pessoas que ainda não o conhecem, mas que nos julgam, que comprometem a nossa reputação por conta de dores, de mágoas, de uma raiz de amargura que pode ser resolvida com o perdão e com uma prática voltada para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, compartilhe isso com seus amigos, com seus familiares, as pessoas precisam saber disso, para depois não dizer que, olha aí o Jesus que veio causar divisão nas famílias. Não, é porque quando você decide seguir a Jesus pelo poder do Espírito Santo, isso naturalmente vai acontecer. Seus familiares, mais cedo ou mais tarde, vão te caluniar, vão aborrecer, vão te renegar, mas em nome de Jesus, olha que coisa maravilhosa para encerrar. A Bíblia diz, é o meu versículo favorito, e o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Isaías 49:15. Por acaso, pode um pai, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho e do filho que está também no seu ventre? Aí o profeta diz, ainda que fosse possível, olha só, porque uma mãe está com um filho amamentando ali, uma mãe está com um filho na barriga, é quase que impossível isso acontecer, se esquecer da criança nos braços, da criança que está na barriga. Mas o profeta está dizendo, olha, ainda, Isaías 49:15, ainda que essa viesse a se esquecer de ti, vier a te renegar, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Pai pode renegar o seu filho, mãe pode renegar o seu filho, mas o nosso Deus, em nome de Jesus, não vai renegar você. E é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós amamos, e é a Ele que nós proclamamos. Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém e amém.